A gente vai conversar sobre um texto que está muito viralizado nas redes, principalmente pelo WhatsApp. O Gilberto Maringoni é um jornalista, cartunista, professor universitário de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Também leciona na Casper Libero e na Unifesp. Um texto bastante interessante, que é como se ele estivesse mapeando. Esse texto ele batizou com o nome de Arreganhos Golpistas. Porque eu não sei se você sabe, mas nós estamos aí às vésperas de um ato manifesto completamente um crime de responsabilidade de nível profissional, qualidade ISO 9000, né? O presidente da República, segundo a jornalista Estadão, que está sendo aí achincalhada pela milícia virtual, foi flagrado convocando uma pelo fechamento do STF e pelo fechamento do Congresso Nacional. Nunca antes na história desse país se viu uma coisa tão escancarada como essa que nós estamos vendo agora. Bom, o texto começa assim: coloquemos os problemas em fila, marchem de forma organizada. Os bolsonaristas não estão convocando sua marcha sobre Roma, dia 15 de março, por causa do orçamento impositivo do Congresso, que trava o livre manejo de parte das verbas públicas pelo Executivo. A começar pelo presidente da República, eles estão convocando uma manifestação por se sentirem em processo de isolamento acelerado. Claro que esse processo de isolamento, praticamente quase do início, antes você tinha um sistema de coalizão, apoiando o governo e participando do governo, ou seja, vamos trabalhar juntos, fazer as coisas funcionarem. Só que nesse processo de coalizão, muita coisa errada aconteceu, envolvendo problemas de corrupção principalmente. Então ele foi amaldiçoado esse processo e exigindo, portanto, uma outra forma política de atuação. E o Bolsonaro se elegeu criticando a política de coalizão e dizendo que governaria de outra maneira, ou seja, ele conseguiria levar politicamente à frente as propostas que gostaria de implementar no país, sendo que o Congresso falaria amém tudo que ele quisesse. E como ele sempre foi uma pessoa autoritária, esse cara achou que seria a mesma coisa. Ele tinha os bolsominions fanatizados por ele, achando que ele ia mudar tudo rapidamente, etc. Todo mundo achando que ele iria levar as coisas à frente sem precisar negociar absolutamente nada no Congresso. Ou seja, teria um poder completamente neutro, que seria o Congresso, e um poder executivo forte, mandando em tudo. E aí começou a ofender a mídia, dizendo que a mídia estava contra ele, puxando inimigo por inimigo. Implodiu o PSL, que é o partido que dava apoio e sustentação, e se fiou o Paulo Guedes. Ele achou que, melhorando a economia, automaticamente o pessoal teria que engolir. E aí ele se meteu em questões indígenas, enfim, um monte. Ele não teria o mínimo apoio, completamente. E aí as coisas começaram a as pesquisas de opinião começaram a retratar que ele caiu até um certo ponto e depois estabilizou. Mas essa estabilização ela pode continuar para baixo. Continua para baixo ou não, dependendo da economia. E a economia que eles propuseram fazer o país crescer, não estão conseguindo fazer. E aí cria calcanhar de Aquiles. Começa-se a questionar o Paulo Guedes se essa estratégia que foi adotada de automaticamente os empresários começariam a investir, que o governo está fazendo reformas. Isso não está acontecendo. Os empresários estão recuados na situação. Os próprios empresários não estão tranquilos com a questão político. Ele é alto, ele é forte. E por causa disso, muita indefinição. E ninguém sabe se esse governo... E essa questão começou a aparecer com mais clareza ultimamente. Quando ele deflagra a possibilidade de um apoio no dia 15 de março a ele, está meio desesperado. Está se sentindo forte. Segue forte demais o apoio. Você pede apoio quando você está sentindo que está caindo mesmo. Esse é o problema. Tem uma notícia interessante que eu li esses dias, que ele chegou até a imitar a frase famosa do Collor, não essa frase do presidente Fernando Collor, do processo de impeachment dele tomar força, com a qual ele conclamou a população, e no final a gente já conhece a história no que deu, né? Eu acho que Bolsonaro realmente caiu em crime de as instituições brasileiras, juntamente com os movimentos, juntamente com os partidos, precisam sim se posicionar. Eu espero que nós consigamos dar resposta para o Bolsonaro, porque se ele do respaldo do povo, para ele legitimar, fechar o Congresso, nós também queremos o povo na rua para legitimar que ele não feche o Congresso. Por falar nisso, a gente viu aquela manifestação monstruosa, a força feminina organizando, se articulando e tudo mais para poder dar uma resposta à altura. E essa resposta foi suficiente para que ele não se elegesse. Eu acho que naquele momento as mulheres queriam se posicionar enquanto movimento. E quase não tivemos assim outras bandeiras. Nesse momento é um outro movimento de mulheres, movimento de professores, movimento de estudantes, todos os movimentos possíveis, juntamente com todos
todos os partidos possíveis. Então eu acho que é uma coisa bem maior, é grave o suficiente para exigir essa união. É um momento de articulação. Esse momento é um momento de articulação. Vamos ao segundo tópico aqui que o Gilberto Maringoni pontua aqui no mapeamento que ele nos forneceu. A semana anterior ao carnaval foi muito ruim para a pátria bolsonárica, diz ele. Ela começou com a repulsa geral de lideranças congressuais aos partidos de extrema esquerda, passando pela mídia, setores empresariais, ministros do STF, ativistas sociais. Passou disso a agressões grotescas do presidente da República contra, por exemplo, a imprensa, na pessoa tanto da jornalista Patrícia Campos Melo como da jornalista Vera do Estadão. Quando você começa a agredir a imprensa, é como se você estivesse numa situação de isolamento. Porque quando você está tranquilo, você simplesmente responde, mas sem grosseria, sem apelação. O Bolsonaro não consegue fazer isso. Então ele reage de uma maneira exagerada, vamos chamar assim, completamente fora de propósito, ofendendo as pessoas. Ele está atrapalhadíssimo com várias coisas que estão acontecendo. Uma é tentar proteger o Flávio Bolsonaro de acusações comprovadas. Aí o problema é sério, porque é a prática da rachadinha. E isso comprova que o filho se enriqueceu fazendo essa prática de pegar dinheiro dos assessores, dinheiro da população. Porque esse dinheiro que era entregue aos assessores não poderia, em hipótese alguma, ir para o filho do Bolsonaro. E foi. Por isso que o Bolsonaro não está fazendo todo o esforço para que isso não tenha sequência. Essa prática da rachadinha não é do filho mais velho. Se ele vivesse vários anos fazendo isso e o pai não está sabendo de nada e tal, isso vem do próprio pai. Essa é a questão que pode realmente pegar. Não está provado ainda, mas o perigo é esse para ele. Por isso que ele está muito preocupado com essa situação. Além disso, o Carlos Bolsonaro, o responsável por toda a campanha nas redes sociais, está implicadíssimo com a história da Marielle. E além disso, ficou provado que ele tem vários assessores que não trabalham, nem moram no Rio de Janeiro, e que na realidade, saiu isso no Jornal Nacional, se eles ganhavam lá 20 mil reais, e esse dinheiro todo está indo para quem? Para o próprio Carlos. Então essa família enriqueceu com isso. Claro que isso enfraquece o principal discurso que eles têm, que é a questão anticorrupção. Está na cara que eles são corruptos. Mas me veio na cabeça o seguinte, Amir, recentemente o Boulos destrambelhou um discurso bem contundente, alegando que o Lula, o PT, de forma geral, entrou nesse grande sistema que é a política brasileira. Ele teve que se corromper, teve que participar do jogo, teve que contradançar com lobos, palavras minhas, não dele, né? Em nome da governabilidade e tudo mais, ele se corrompeu. Você estava falando da questão da rachadinha. Eu fico pensando o seguinte, na verdade isso é um problema do sistema político brasileiro. Não é verdade isso? É verdade. Agora, se você realmente começar a ir atrás de todo o roubo que é feito à população, você vai ver que a rachadinha é um dos principais escoamentos de dinheiro público. Porque cada parlamentar tem, pela lei que eles próprios criaram, vários assessores. São mais de 20 assessores para cada deputado. Cada assessor tem um salário também definido por eles, em geral alto, acima de 20 mil reais. Esses assessores são cabos eleitorais que não têm compromisso algum com o setor público. Nem precisam aparecer na Assembleia Legislativa, nem na Câmara Municipal. São pessoas simplesmente que ganham 1.000 ou 2.000 reais só para dar o nome. É caixa 2, assim, elevado à 10ª potência. Isso dinheiro lavadinho e passado na centrífuga. Isso no Brasil todo. O que a mídia até hoje não tocou nessa questão? Porque isso é roubo de muitos bilhões de reais todo mês. Então, se você se elegeu uma bandeira anticorrupção, combatendo o PT, combatendo o Lula, combatendo a esquerda, de forma geral, e se colocando como uma vestal... O baluarte da honestidade, né? Você enganou esses bolsominions todos que estão aí. Eles vão apoiar esse cara que está aí fazendo essas barbaridades, que não fez nenhum benefício para a população agora no dia 15. Eles entraram com a bandeira da anticorrupção, principalmente quanto o PT. Quando nós sabemos que não foi só o PT, PSDB,
PSB, DEM, todos os partidos até hoje cometeram Caixa 2 e fizeram essas coisas com as suas assessorias, mas eles pegaram isso aí apenas para perseguir o PT, tanto que eles não eliminaram a prática. Ao contrário, eles continuam fazendo mensalão na Câmara e no Senado, o governo, e continua fazendo as rachadinhas. Como é que um eleitor ainda vai acreditar em Bolsonaro, em Moro, em combater o Lula e o PT com essa fala de anticorrupção? Eu acho que isso é muito fácil de te explicar, Isadora. Eu acho que nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Eu falo como historiador em formação. Nós estamos vivendo uma época, historicamente pensando, em que a verdade está abolida. E vamos combinar que, por enquanto, a gente suspende a busca da verdade e fica valendo aquilo que a gente pensa. Então a gente diz o que a gente pensa e agremia todos os que pensam igual a gente, e com isso a gente forma um bloco. E esse bloco cria uma sinergia tamanha que fica cada vez mais impossível de encontrar uma brecha, enfiar uma cunha ali, sabe? Que possibilite um pouco de lucidez. À esquerda, à direita, ao centro, ao céu, ao inferno, a qualquer lugar. Precisa um momento de lucidez, calcado em dados reais, consensos históricos, científicos e tudo mais. Mas parece que, né, a gente está vivendo um momento em que as narrativas são criadas e colocadas como se fossem galos na rinha, sabe? Para brigarem entre si e que se danem a verdade. E por falar nisso, eu quero lançar uma campanha aqui. Por onde anda Romero Jucá? Onde está Aécio Neves? O mimadinho que deu o pontapé inicial nessa peleja? Michel Temer, está o Queiroz. Não, o Queiroz, gente, cadê o Queiroz? O Adriano, a gente já sabe onde ele está. O Adriano, a gente sabe onde ele está. Mas a pergunta do Jucá eu acho muito legal. Vamos lançar essa campanha, gente. Cadê o Queiroz é importante, mas cadê o Jucá, que acionou o Supremo com tudo e depois, ó... E onde é que está o Cunha? E o Cunha? Deve estar jogando xadrez com o Paulo Maluf. Será que ele continua na prisão? É uma dúvida que eu tenho, porque ele chegou lá de terno e gravata, vocês lembram? Ele chegou lá de terno e gravata. Mas vamos seguir o texto do Marigoni aqui, vamos lá? Vamos lá.